obrigado, Michele, pelo convite. Para mim é uma satisfação enorme voltar ao FRJ. Estou sempre aqui no Rio de Janeiro. Muitos amigos, né, revendo, uma ótima oportunidade para rever alguns amigos, certamente fazer outros amigos sempre. A Michele insistiu um pouquinho, a agenda na época da CAP estava muito apertada, então realmente eu havia aceitado já por 2 vezes o seminário e depois, infelizmente, tive que cancelar. Para mim é uma satisfação enorme voltar ao FRJ. A última vez que eu dei um seminário aqui foi em 2011. Então, eu sei que a plateia aqui ela é muito heterogênea. Aqueles alunos, provavelmente a maior parte deles não está mais aqui hoje, alguns que faziam mestrado talvez estejam no doutorado, então eu não vou falar das mesmas coisas, mas algumas coisas sobre a parte de síntese eu vou introduzir para vocês, vão ser parecidas com algumas coisas que eu mencionei naquele momento. Eu atuo em várias áreas, na verdade, controle da estereoquímica relativa em sistemas acíclicos, eu não vou abordar essa parte hoje, química teórica, embora eu não seja químico teórico, eu seja um químico orgânico sintético, mas eu tenho uma paixão muito grande por química teórica. A gente utiliza bastante para entender mecanismos de reações, estados de transição, cálculos de estado de transição para entender, por exemplo, seletividades e astereoseletividades observadas em algumas das reações que a gente estuda aqui nesse primeiro tópico. E alguns efeitos estereoeletrônicos também que influenciam em deslocamentos químicos nos espectros de hidrogênio e de carbono 13. Eu não vou ter tempo de abordar essa questão hoje. Também tenho o foco do trabalho é a síntese total de compostos bioativos, produtos naturais e produtos não naturais. Hoje eu vou abordar principalmente a parte de síntese de produtos naturais bioativos como uma introdução para a segunda parte, que é um trabalho recente na área de doenças negligenciadas, de doenças parasitárias tropicais. Então, uma colaboração que começou com a Organização Mundial da Saúde em 2008 e que hoje se estendeu e cresceu muito no meu laboratório, em colaboração com 2 organizações internacionais, a Drugs for Neglected Diseases Initiative e a Medicines for Malaria Venture. Então, eu vou abordar essas colaborações que estão virando o carro-chefe hoje do meu grupo na segunda parte dessa conferência. Eu vou começar falando um pouquinho, tentar falar um pouco mais rápido sobre a parte de produtos naturais, então de síntese de produtos naturais. Esse é um slide bastante interessante de 2 publicações recentes do Journal Natural Products de 2012 e do Biochemical e Biophysical Acta de 2013, em que mostram, por exemplo, a importância de produtos naturais na área farmacêutica. Como na segunda parte eu vou estar discutindo bastante essa questão de interação com o setor farmacêutico, esse slide é extremamente importante porque mostra, por exemplo, a importância de produtos naturais como fontes de produtos, de compostos que vão para o mercado como possíveis fármacos, como possíveis princípios ativos de medicamentos. Então, que mostra aqui que produtos naturais são fontes de compostos sintéticos, né? Na grande maioria, cerca de 65% dos compostos, por exemplo, que nos últimos anos foram desenvolvidos como fármacos, eles têm origem em produtos naturais. Poucos deles são produtos naturais, na verdade, mas produtos naturais são fontes, por exemplo, de inspiração para a síntese de compostos que têm potencial para atuação como fármaco. Nós temos vários compostos no mercado já com origem em produtos naturais, eu não vou ter tempo aqui hoje de abordar essa questão. Nós temos muito trabalho, então, na área da indução assimétrica em reações aldólicas, principalmente, e uma das reações que a gente mais investiga é essa reação aldólica. Você trata uma beta-alcoximetilcetona como essa, com um reagente de boro, uma amina, a gente forma um enolato de boro cinético nessa posição e reage com aldeídos. Então, aqui nós temos uma reação que é extremamente interessante, que é de indução assimétrica 1,5. Não é fácil você controlar a estereoquímica em centros remotos, em centros distantes. E aqui a gente tem a indução assimétrica nessa posição proveniente da presença desse centro estereogênico. Isso a gente tem investigado muito e aplicado muito em síntese de compostos bioativos. Um exemplo que foi realizado por uma aluna de iniciação científica, a Paula, é a síntese desse composto, a ericanona, em que nós utilizamos a síntese para corrigir a configuração absoluta inicialmente proposta para o produto natural. Então, o que nos motiva na área de síntese primeiro, síntese de moléculas simples do ponto de vista estrutural, mas também síntese de moléculas mais complexas do ponto de vista estrutural. Eu colocaria essa aqui como uma das moléculas mais simples que a gente realizou a síntese. Ela tem apenas 2 centros estereogênicos. Moléculas que têm algum potencial como atividade biológica, certo? Mas o foco nessa parte do trabalho realmente é um foco mais acadêmico, bem diferente daquele foco que eu vou mostrar na segunda parte dessa apresentação.
também é corrigir estruturas, determinar configurações absolutas. Então vocês vão ver que durante esses slides que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente se deparou com uma série de questões muito particulares na área de síntese. Então nesse primeiro trabalho nós corrigimos a configuração absoluta dessa molécula, que não é aquela proposta pelos autores, e sim é o enantiômero dele. Um outro trabalho que nós concluímos a síntese recentemente, ele foi o criptocariol A, foi isolado em 2012. Há um artigo no JACS publicado com uma síntese bastante interessante, corrigindo a estrutura inicialmente proposta do criptocariol A. Ao mesmo tempo que esse artigo foi publicado, nós estávamos finalizando a nossa síntese do criptocariol A, que foi concluída ano passado. E tanto a síntese desse grupo do Doherty como a nossa síntese foram importantes para corrigir a estrutura proposta para esse produto natural. Lamento que aqui a gente perdeu um pouquinho da qualidade na imagem. A gente realiza a síntese dessa molécula, por exemplo, tem 600 estereogênicos aqui, em relação sempre 1:3, a partir de produtos disponíveis comercialmente, produtos mais simples. Então você vai construindo aquela molécula, vai gerando cada um dos centros estereogênicos na molécula de forma estereocontrolada. Então há metodologias que a gente usa, e não vou entrar em detalhes da síntese, mas nós conseguimos concluir a síntese dessa molécula, embora as últimas etapas na síntese aqui, o rendimento tenha sido bastante baixo. Tá? Nós conseguimos realizar a síntese num bom número de etapas, é a rota mais curta, mas nós tivemos um rendimento de cerca de 10% na última etapa, o que certamente é uma questão negativa que a gente ainda precisa resolver. Outras moléculas que nós concluímos a síntese, agora com 400 estereogênicos, as basiliscamidas A e B. As duas têm uma atividade como antibiótico bastante interessante, mas além da atividade como antibiótico, há alguns desafios sintéticos, principalmente muito peculiares relacionados à estereoquímica desses 400 estereogênicos. Nós concluímos a síntese usando, por exemplo, reações de aldol para construir esses centros, abertura de epóxidos para construir esses dois centros e acoplamento de estile para construir esse dieno que tem uma ligação dupla Z. E nós mostramos que, embora esses dois compostos tenham sido descritos como produtos naturais, na verdade esse aqui não é um produto natural, e sim é um artefato daquele lá que é o produto natural. Nas tentativas de purificação por coluna, por exemplo, esse grupo aqui, essa cadeia migra dessa hidroxila mais impedida para aquela hidroxila menos impedida e acaba gerando um produto que não é um produto natural, não tem nenhuma atividade biológica interessante, a partir desse aqui, que esse sim é um produto natural com alguma atividade como antibiótico bastante interessante, que a gente está tentando também modular e preparar compostos até mais simples. Uma outra molécula sintetizada no grupo, alguns anos atrás, a crocacina C, 400 estereogênicos, novamente uma amida alfa, beta, gama, delta insaturada, com 3 duplas ligações, não apresenta um perfil de atividade biológica interessante, mas ela é parte de uma molécula mais complexa, a crocacinas D, que essa sim apresenta um perfil como anti-inflamatório, como antibiótico, inclusive, bastante interessante. Eu diria para vocês que é uma das moléculas mais complexas já sintetizadas no Brasil. O desafio não está particularmente na construção dos centros estereogênicos, mas sim nessa função Z-enamida. E a atividade biológica dela depende essencialmente dessa ligação dupla. Se você prepara a enamida E, ou se você retira essa ligação dupla, ele perde totalmente a atividade. Então, aqui só para mostrar para vocês a última etapa que nós utilizamos, a gente fez um acoplamento de uma amida com o iodeto vinílico Z. Nessas condições obtivemos 57% de rendimento. Não é um rendimento excelente, mas é uma última etapa. E essa reação intermolecular compete com essa reação intramolecular, que é onde aqui nós também temos uma amida e essa reação pode ocorrer levando a esse subproduto. Então você tem que trabalhar com as condições ótimas de concentração até chegar à concentração ótima para que essa reação intermolecular ocorra em detrimento da reação intramolecular. Uma outra molécula complexa, a calistatina A, aqui possui 600 estereogênicos, 2 sistemas de eno. A calistatina A foi isolada em 1997 a partir dessa esponja marinha, quantidades muito pequenas. Para ter uma ideia, normalmente produtos naturais são isolados em quantidades muito pequenas das diversas fontes, apenas 1 miligrama a partir de 1 quilograma dessa esponja. Ela surgiu como um potente agente antitumoral. Nós realizamos a síntese da calistatina A e de alguns análogos mais simples, mas apenas para mostrar para vocês as últimas etapas utilizadas na síntese dessa molécula. Aqui um acoplamento de Suzuki para construir essa ligação e depois a remoção então desse grupo protetor para gerar esse álcool, e esse álcool então foi oxidado
protetor de silício removido até a gente chegar então na síntese da calistatina A, que é um produto natural com uma estrutura bastante complexa, né? Outra molécula complexa, a goniotrionina A, isolada em quantidades muito pequenas, olha só, 1,5 miligramas a partir de 10,5 quilogramas de folhas dessa árvore, goniotálamos gigantes, apresenta uma atividade como antitumoral extremamente elevada, olha só, 9,1 vezes 10 na menos 3 nanomolar, contra células cancerosas, células de câncer de mama. Esses resultados são comparados com a adriamicina, que é um antitumoral conhecido, disponível no mercado. Essa molécula, apesar dessa atividade extremamente potente, ela é uma molécula muito potente, uma molécula complexa, e a síntese dela requer um número alto de etapas. Então, além da gente sintetizar essa molécula, que é o objetivo inicial, o outro objetivo também é preparar análogos mais simples para que a gente possa realizar estudos também de atividade biológica. Então, a rota sintética ela tem que permitir a síntese do produto natural e de análogos sintéticos mais simples, removendo centros estereogênicos, removendo, por exemplo, tentativas de remover duplas ligações, mas a gente já sabe que se a gente prepara esse mesmo composto sem essa dupla e sem essa dupla, o composto torna-se praticamente inativo. Então, a ligação dupla, principalmente essa Z, é extremamente importante, provavelmente, na maneira como essa molécula se encaixa em algum sítio do receptor. Então, nós realizamos a síntese sem entrar em detalhes. Esse aqui foi o material de partida, e esse material de partida a gente vai construindo através de várias etapas chaves, formando as ligações carbono-carbono, construindo os centros estereogênicos até chegar, então, na goniotrionina A, que nós concluímos a síntese em 2012. Uma outra molécula, entre as mais complexas sintetizadas em nosso grupo, são os dois ácidos piterídicos, A e B. Eles também apresentam um perfil de atividade biológica bastante interessante. E o que é interessante, os dois são isolados numa proporção 1:1 de fontes naturais. Então, os dois são produtos naturais. Qual é a diferença entre eles? Eles são epiméricos aqui no carbono anomérico. Essa aqui é a conformação preferencial para esse ácido piterídico e essa aqui é a conformação preferencial para esse ácido piterídico. Esse produto natural apresenta 2 efeitos anoméricos. Esse apresenta apenas um efeito anomérico. Então, do ponto de vista termodinâmico, esse aqui é o mais estável, porque apresenta 2 efeitos anoméricos, são efeitos eletrônicos que estabilizam essa conformação. No entanto, esse que apresenta 2 efeitos anoméricos, apresenta esses 2 substituintes em posições pseudoaxiais. E isso desfavorece o equilíbrio, por isso é que a gente tem, então, uma proporção aí praticamente 1:1 desses dois. Aqui, com apenas um efeito anomérico, todos esses substituintes ocupam posições pseudoequatoriais. Isso é muito comum em química de espirocetais. Então, nós desenhamos uma síntese em que a gente utilizou como uma etapa-chave aqui, por exemplo, uma reação aldólica dessa cetona alfa-beta insaturada com esse aldeído. Obtivemos uma proporção 4:1 dos possíveis isômeros. Esses isômeros são separados e aí a gente remove os grupos protetores e esses grupos protetores, então, ciclizam em meio ácido nessa carbonila, levando à formação, então, dos 2 espirocetais. É possível separar os 2 espirocetais e cada um dos espirocetais separadamente nós transformamos, então, no produto natural. Vejam que esse produto natural tem todos os anéis, todos os carbonos aqui, nesse anel de espirocetal, substituídos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centros estereogênicos aqui, consecutivos, uma ligação dupla interna, mais um centro estereogênico na cadeia lateral que tem um dieno ácido carboxílico. Então, uma molécula bastante complexa do ponto de vista estrutural, né? E nós conseguimos, então, concluir a síntese desse. A mesma sequência foi aplicada também para a síntese do ácido piterídico A. Aqui é um espectro de ressonância magnética nuclear e isso, para quem trabalha na síntese, é o final, né? Então, eu sempre falo isso e repito, que começar uma síntese é fácil, concluir uma síntese é muito difícil, é outra história. Então, quando você vai lá, realiza as últimas etapas numa rota sintética, que muitas vezes você tem que mudar a rota, porque a rota que você desenhou inicialmente não funcionou, e você faz a última reação, vai para o equipamento de RMN, adquire os espectros de hidrogênio, de carbono 13, rotação ótica, e você vê que tudo bate com o produto natural, é uma sensação incrível para quem trabalha na área, né? Isso nem sempre acontece, infelizmente. E aí eu vou mostrar para vocês agora um caso, eu não devo ter falado isso aqui, não, esses são resultados mais recentes. Isso nem sempre acontece. Muitas vezes você conclui a síntese, vai lá para o espectro de RMN, pega todos os dados de hidrogênio e carbono 13 e você vê que os seus dados do produto sintético não batem com aqueles descritos para o produto natural. Isso é mais comum do que a gente pensa. Então, essa é uma molécula, esses resultados ainda não estão publicados, a gente está concluindo esse trabalho agora. Natrangina A, uma molécula
que apresenta um perfil de atividade biológica também bastante interessante. Nós nos interessamos pela síntese, pelo perfil de atividade biológica, porque ela apresenta alguns desafios sintéticos e também porque ela permite que a gente possa modular e sintetizar compostos mais simples do ponto de vista estrutural. Ela possui 6 centros estereogênicos, 4 aqui nessa parte, mais 2 nessa cadeia lateral. Então aqui são as fragmentações, a maneira como a gente construiu cada uma dessas ligações carbono-carbono. Isso aqui vem de uma esterificação de Yamaguchi, isso aqui de uma reação aldólica, isso aqui de uma redução assimétrica de Noyori, aqui de uma reação aldólica, enfim. Então, detalhes de síntese, eu acho que como a plateia é muito geral, eu vou pular essa parte. Nós sintetizamos cerca de 30 miligramas do produto, da estrutura proposta para o produto natural, que foi isolado em 2010. E quando a gente foi, essa aqui é a parte do espectro do produto natural que tem esses 3 sinaizinhos aqui, ó, esse aqui é de metilsulfóxido, que é o solvente. Esses 3 sinaizinhos correspondem a esse sinal alfa-carbonila, que é esse do meio. E esses 2 hidrogênios alfa-carbonila, que são esse e esse, são 2 duplo dupletos. A resolução não está boa, mas acreditem, eles são 2 duplo dupletos e um multipleto para esse sinalzinho aqui no meio, que deveria ser desse hidrogênio alfa-carbonila. Esse aqui é a parte do espectro do produto natural. E o nosso produto sintético tem os 2 duplo dupletos aqui, que são esses 2 hidrogênios, e esse sinalzinho que deveria estar entre os dois, olha só, ele caiu fora dos dois. Bom, claramente não é o produto natural. Então há algumas outras pequenas diferenças nos espectros de hidrogênio e de carbono 13, mas a estrutura proposta não é o produto natural. Então nós fizemos algumas modificações. Essa aqui seria a estrutura do produto natural. Então nós invertemos a estereoquímica nesses 2 centros, mantendo tudo igual aqui nessa parte. Aqui está o produto natural, aqui você observa novamente que esse análogo, que foi o análogo 1, não é também o produto natural. Se você tem 6 centros estereogênicos, 2 na 6, dá 64 possíveis isômeros espaciais. Se você divide, são 32 enantiômeros. Então é impossível você, tirando os enantiômeros, são 32 diastereoisômeros. Então é impossível você preparar todos os 32. Nós preparamos 7. Até o momento, nenhum dos 7 é o produto natural. Outra modificação que nós fizemos foi essa aqui, porque seriam as modificações mais fáceis em termos da rota sintética robusta que a gente tinha. Então invertemos a estereoquímica nesse centro, esse aqui é o produto natural, a estrutura, invertemos, aí você observa, aquele multipleto está ficando cada vez mais distante dos dois duplo dupletos. Preparamos um outro análogo sintético, então invertendo aqueles 2 e esses 2 e esse aqui ao mesmo tempo. Novamente, aquele multipleto está distante ainda dos 2 duplo dupletos. Esse também é o análogo 3, não é? O análogo 4, então, nós passamos a inverter algumas estereoquímicas aqui nessa parte da cadeia. Então, invertemos esse centro. Isso tudo você precisa realizar a síntese totalmente do início, com outros materiais de partida, quer dizer, é um trabalho enorme. Isso aqui foi um trabalho de uma aluna de doutorado, ela acabou de defender a tese de doutorado na semana passada. Então, nós invertemos a estereoquímica nesse centro, então você vê que o multipleto ainda está aqui, ó, não é o produto natural. O análogo 5, nós invertemos a estereoquímica nesse centro, então uma outra síntese, novamente ele continua distante, parece que todas as modificações que a gente está fazendo, esse multipleto está indo cada vez para mais longe daquele duplo dupleto, certo? Então, a última modificação que nós fizemos, o análogo 6, que na verdade é o 7º composto preparado, foi inverter a estereoquímica nesse centro. Então você observa que está lá, ó. Isso é o que eu tenho até agora, esses resultados ainda não estão publicados, nós entramos em contato com o autor do produto natural, que isolou o produto natural, mas a gente não teve uma resposta positiva até agora, então nós ainda estamos no escuro com relação à estrutura dessa molécula. Os resultados serão publicados, nós estamos também tentando um raio-x para comprovar que aquele produto natural, que nós sintetizamos inicialmente, a estrutura proposta, ela está correta, a gente tem certeza que está correta, mas precisa realmente de um raio-x para comprovar, e os resultados são publicados, mas é um trabalho que continua aqui. Isso é muito comum, né? Para quem trabalha na área da síntese, às vezes você chega e quer dizer, algum erro foi cometido na determinação da estrutura do produto natural e a gente tem que tentar ir atrás. Em alguns outros casos a gente foi capaz de corrigir. Bom, um outro produto, o último produto natural que eu vou mostrar para vocês hoje, que nós estamos trabalhando agora no momento, é o marinisporolídeo. Esse é de longe a estrutura mais complexa que alguém já tem, do ponto de vista estrutural, que alguém já pensou em sintetizar no Brasil. Esse é um trabalho de um único aluno de doutorado. Ele tem 11 centros estereogênicos e é um espirocetal. E é um espirocetal com apenas um efeito anomérico também. Ele tem um efeito anomérico em virtude do fato de que o espirocetal com 2 efeitos anoméricos teria substituintes em posições axiais, e nessas macrolactona é impossível você ter isso. Então ele tem realmente que ter um efeito anomérico. Então ele é isolado aqui dessa cepa CNQ 140. O nosso objetivo também é sintetizar a molécula, que é uma estrutura totalmente inédita.
apresenta vários desafios aqui, além dos 11 centros estereogênicos. O espirocetal, essa ligação dupla e essas 5 ligações duplas aqui conjugadas com uma carbonila e ainda, aquilo, talvez o mais difícil de todos, uma metila alfa-carbonila, o que dificulta muito as possibilidades em termos de formação dessa ligação oxigênio-carbono aqui. Então, esse trabalho ainda não foi concluído, nós estamos para concluir esse trabalho. Eu vou mostrar para vocês aquilo que nós já fizemos até o momento. Nós temos cerca de 800 miligramas desse ácido carboxílico, que tem todos os carbonos e 10 centros estereogênicos da molécula. Essas aqui são as... Nós utilizamos muitas reações aldólicas com indução 5, aquela que eu apresentei no primeiro slide, para formar esses centros quirais. Então nós temos esse ácido carboxílico. O que falta aqui? Formar essa reação de macrolactonização aqui, que foi o que nós... Isso aqui foi realizado em 18 etapas, 3,8% de rendimento total. Então o que nós queremos é fazer a lactona. Isso aqui só para mostrar para vocês como nós como colocamos essa cadeia com 5 ligações duplas, uma reação do tipo Horner-Wadsworth-Emmons, com esse aldeído alfa-beta saturado. Então a gente teve aí 50% de rendimento, é um ótimo rendimento para uma reação com uma complexidade estrutural como essa. Realizamos a hidrólise desse éster metílico nessas condições, na verdade uma desproteção com esse reagente de estanho. A gente não pode utilizar, por exemplo, reações de hidrólise convencional, meio ácido, remove os grupos protetores, promove a eliminação. Meio básico, com essa carbonila aqui, é impossível, porque aí a gente elimina esse aqui para dar outra dupla e elimina esse aqui para dar outra dupla. Então você tem que ter muito cuidado com a condição que utiliza, né, numa molécula já tão complexa. Então, pegamos esse ácido carboxílico e fizemos algumas tentativas de formar essa macrolactona, que é o nosso objetivo. Então, o início a gente trata com cloreto de triclorobenzoíla, que é só você colocar um cloro aqui no lugar desse oxigênio. Isso é para formar um anidrido misto. Esse anidrido misto é um intermediário na reação, nós caracterizamos por espectroscopia de hidrogênio e carbono 3, então nós temos certeza que nós temos esse anidrido misto. Esse anidrido misto, então, a gente trata com DMAP. O objetivo é que esse oxigênio aqui, que é impedido, porque ele é flanqueado a essa metilha, a esse grupo isopropila, ataque essa carbonila, forma uma ligação éster, que no caso é uma macrolactona. Esse é o nosso objetivo. Então, obviamente que você tem que fazer isso em condições diluídas, porque você tem que evitar, você quer que o oxigênio ataque a carbonila, mas intramolecular, mas ele pode atacar intermolecular, enfim, você pode ter aí uma série de reações colaterais. Para nossa surpresa, o que nós observamos foi 10% do produto desejado, que é muito pouco. Então nós conseguimos 10% de rendimento da macrolactona desejada e 80% de rendimento dessa molécula extremamente complexa, mas que para a gente não interessa nada, porque ela completamente mata a nossa síntese. Ela é linda, ela é complexa, mas ela é um dímero. O que é essa molécula aqui? É o ácido carboxílico atacando essa aqui e dimerizando. Então ele é um dímero, exatamente um dímero. Essa molécula para a gente, apesar da complexidade, não serve. Então, 10% de rendimento apenas, isso é muito pouco. Então nós mudamos a estratégia. Ao invés de tentar fazer a macrolactona antes, nós vamos formar o espirocetal antes, que foi o que nós fizemos. Então, esse éster a gente tratou com HF-piridina, ele remove esses protetores, todos eles de TBS saem, são protetores de silício. O fluoreto ataca o silício. Como o meio está ácido, ele protona a carbonila e esses oxigênios ciclizam. E aí a gente forma os espirocetais. Aqui nós observamos uma mistura 1 para 1 dos 2 possíveis espirocetais. O produto natural só tem um. Então a gente vai precisar, em algum momento, de uma equilibração. Tá? Então, esses 2 espirocetais agora, o nosso objetivo é tentar formar essa macrolactona e é esses resultados agora que a gente está caminhando nessa direção. Nosso objetivo, então, é proteger essas 2 hidroxilas, reproteger, porque esse material acaba ficando muito polar nas condições de macrolactonização, e aí tentar, então, formar essa ligação. E com isso a gente conclui a síntese. Então nós estamos muito próximos realmente de concluir essa síntese, que será certamente a molécula mais complexa do ponto de vista estrutural sintetizada no Brasil. Nós temos outros trabalhos na área de síntese, mas aí são colaborações agora. Nosso objetivo aqui não é a síntese, mas é comprovar, por exemplo, a possibilidade de mecanismos e de rota biosintética para a formação de alguns produtos naturais. Então, só para dar uma ideia rápida, isso aqui é um trabalho que acabou de ser publicado no Angevin, em colaboração com o grupo do professor Peter Ledley, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então, isso aqui é um produto natural, é laiophilina, que é um antibiótico extremamente potente, e o grupo deles está tentando decifrar os caminhos biosintéticos de como esse antibiótico e outros antibióticos são formados.
Isso é extremamente interessante porque se você decifra isso, você pode preparar outros compostos que são produtos não naturais, mas com estrutura proposta desses produtos naturais. Então você pode aumentar a gama de produtos que você obtém no laboratório, que pode, por exemplo, levar a compostos mais simples do ponto de vista estrutural e igualmente potentes. Então, a ideia esse antibiótico é um antibiótico C2 simétrico. Vocês observam que essa parte aqui de cima é idêntica a essa aqui, então ele tem essa simetria C2, que é produzido por uma bactéria modular, que é uma policetídeo sintase. Então, o objetivo aqui é provar o mecanismo e a seletividade de formação desse diolídeo, porque a gente tem várias hidroxilas aqui nessa molécula e ele só forma com dessa maneira o diolídeo, apenas nessa hidroxila aqui, alfa ligação dupla, beta ligação dupla. Então, o nosso objetivo foi, nós preparamos, eles entraram em contato comigo, nós preparamos alguns intermediários com 2 centros estereogênicos, que seriam esses dois aqui, e com 4 centros estereogênicos, que seriam esses 4 aqui, mantendo essa ligação dieno-carbonilo. Então, nós preparamos esses intermediários, aqui estão as rotas sintéticas, então nós preparamos aí algumas miligramas desses intermediários, enviamos então para o grupo do professor Peter Ledley, e o que eles fizeram lá na Inglaterra, então esses intermediários eles precisam ter essa cadeia aqui, que é uma N-cisteílamina, né? Esse tioéster, N-cisteílamina. Isso aqui é extremamente importante nesses caminhos biosintéticos para tentar mimetizar intermediários biosintéticos. Então o que eles fizeram foi incubaram essa elaiofilina ciclase com esses intermediários sintéticos que nós enviamos, e assim, para nossa felicidade, esses são resultados extremamente interessantes. Eles observaram, por exemplo, esse oxigênio aqui realmente ligado nessa cadeia, depois eles observaram esse anel, né, que é esse dímero com esse intermediário que tem os 4 centros estereogênicos. Eles não observaram isso com um intermediário que tem 2 centros estereogênicos. Então a enzima, essa tioesterase, ela funciona, mas a molécula já tem que ter alguma complexidade, quer dizer, não com o composto com 2 centros estereogênicos, mas aquele com 4 ele funciona. Então isso aqui é um produto não natural. E o que é interessante, se você combina o composto, o intermediário, com 2 centros estereogênicos, com aquele que tem 4 centros estereogênicos, eles observaram a formação do diolídeo, né, do dímero, que tem um 4 e 2, 4 e 4, esse 5 aqui é esse aqui, ó. Então, com 4 centros e 4 centros, que é o 5, que é o que está mostrado aqui, e eles observaram também a formação desse composto aqui, 6, uma quantidade praticamente equimolar, então, que tem do composto que tem 4 e 2 centros estereogênicos. Esse é um resultado extremamente interessante, porque esse aqui não tem nada a ver com um produto natural, não há nada produto natural conhecido. Possíveis hipóteses para a formação desses compostos, então, a gente tem aqui esse composto, esse tioéster, então, que está ligado a uma carreína, a uma proteína carregadora de sintases, de acil, perdão, uma proteína carregadora de acil. Esse aqui que está ligado então a tioesterase. Então a gente tem essa possibilidade de um ataque dessa hidroxila naquela carbonila e depois uma ciclização. Então essas aqui são as possibilidades mecanísticas, né, que comprovaram a intermediação a existência desses intermediários e a participação dessas tioesterases, então, nessa reação de ciclização, que é uma coisa relativamente nova. O artigo foi muito aceito no Genvan, acabou de ser publicado, quer dizer, a gente continua trabalhando nessa área e tem alguns resultados bastante promissores. Bom, rapidamente, eu também atuo na área de síntese de compostos de princípios ativos de medicamentos. Então esse é um trabalho que a gente tem aqui com o grupo do Eliezer. O Eliezer coordena um INCT em Inofar. O meu papel aqui é síntese de princípios ativos de medicamentos genéricos. Então, alguns anos atrás eu fui solicitado, em 2012, a patente da atorvastatina expirava em dezembro de 2012 e eu fui solicitado, por exemplo, a desenvolver uma rota de síntese para esse princípio ativo. Inicialmente, uma rota de síntese que envolveria apenas inovações incrementais, mas nós desenvolvemos uma rota de síntese que tinha inovações incrementais e uma outra que tinha inovações radicais. Inovações incrementais é você pegar uma rota de síntese que está descrita já na literatura, patenteada, e propor modificações, melhorias, usar solventes menos tóxicos, evitar purificações de coluna cromatográfica, usar menor quantidade de solvente, usar quantidades de catalisadores ao invés de reagentes estequiométricos, materiais de partidas mais simples, mais baratos, tá? Isso aí a gente faz tranquilamente em qualquer laboratório do Brasil. Então, de síntese, nos bons laboratórios.
Além disso, nós ainda introduzimos algumas inovações radicais. E o que é? É a partir de um determinado intermediário você preparar aquele mesmo composto, aquele mesmo princípio ativo, mas por uma rota totalmente diferente daquelas que estão descritas na literatura. Então foi isso que nós fizemos numa escala de 5 gramas. Então nós desenvolvemos uma síntese da atorvastatina, do princípio ativo do Lipton, né, que é a atorvastatina, uma molécula, tem algum grau de complexidade aqui, 2 centros estereogênicos, isso aqui é um carboxilato de cálcio. Né? É um dos inibidores de níveis de colesterol plasmático mais potentes que existem no mercado hoje, né? Quem é da área sabe disso. Nós desenvolvemos uma rota que nós chegamos em 5 gramas, né, do sólido amorfo, né? A atorvastatina tem essa questão de polimorfismo, então o sólido cristalino, por exemplo, não tem nenhum tipo de atividade. O que é ativo mesmo, que está lá no comprimido, é o sólido amorfo, né? Então esse também é um outro aspecto bastante interessante, a gente aprendeu muito trabalhando nessa área. Além da atorvastatina, nós preparamos alguns outros princípios ativos de medicamentos, incluindo 3 gramas da fluoxetina. Hoje, o trabalho que eu faço nessa área ainda em nível do INCT, nós estamos aguardando aí a posição do CNPq se o INCT vai ser renovado ou não, mas a gente trabalha agora apenas por encomenda de interesse mesmo das indústrias farmacêuticas, né? Então a ideia hoje é preparar alguns princípios ativos. Essa é uma área extremamente importante no Brasil, nós temos vários, né? Temos várias empresas de genéricos no Brasil, mais de 100, né? Mas o nosso mercado, as nossas empresas de genérico hoje no país, elas funcionam praticamente como montadoras, né? Os princípios ativos elas não são produzidos aqui no Brasil, eles vêm de outros mercados como Índia e China. Então eu digo montadoras porque o que a gente faz aqui é comprar esses intermediários, esses APIs, esses princípios ativos já prontos de mercados como Índia e China, colocar na caixinha, né? Fazer as formulações, colocar lá uma caixinha e colocar na farmácia. É isso que a gente hoje faz. Então é um mercado que é extremamente importante. O mercado de genéricos está crescendo no Brasil, só que infelizmente nós não temos na nossa empresa farmacêutica, no nosso setor farmacêutico, essa tradição de pesquisa e desenvolvimento, né? Eu diria que a nossa empresa farmacêutica ela tem muito caráter familiar e ainda tem muito medo do novo, tá? E isso é algo, por exemplo, que o que eu vou mostrar daqui para frente é as interações que a gente está iniciando no nosso grupo com outros grupos do exterior, né? Eu espero que isso possa motivar nos próximos anos a nossa indústria farmacêutica, a nossa indústria farmacêutica aqui no país a galgar outros patamares. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa parte aqui que eu gostaria de focar um pouquinho mais agora, que é na área de doenças negligenciadas. Eu nunca havia trabalhado na área de doenças negligenciadas ou doenças parasitárias tropicais. O que são? São doenças, por exemplo, que as grandes farmas não têm interesse, né? Vocês sabem, doença de Chagas, malária, doença do sono, né? Várias tripanossomiases africanas, dengue, né? Dengue aí a gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, uma epidemia de dengue enorme, né? Tem lá, cada dia a gente conhece, eu fico sabendo de alguém que contraiu dengue. E as grandes farmacêuticas, elas não têm, no Brasil, nem se fala, mas principalmente fora do Brasil, interesse em investir nessa área, porque são doenças típicas de países em desenvolvimento. Mas elas estão hoje, cada vez mais e mais, participando e se envolvendo em colaborações, principalmente com instituições acadêmicas e com organizações internacionais nessa área. Então, eu vou mostrar para vocês um outro tipo de interação que a gente tem. Eu comecei uma colaboração com a Organização Mundial da Saúde em 2008. E a Organização Mundial da Saúde ela é ótima em vários aspectos, ela desempenha um papel social extremamente importante, mas ela não é boa na área de pesquisa e desenvolvimento, porque eles não têm pessoas lá, experts em pesquisa e desenvolvimento na área de fármacos e medicamentos. Então nós começamos essa colaboração na área de doenças negligenciadas, em colaboração com um grupo lá de São Carlos, do Glaucio Oliva e do Adriano Andricópolo. Isso foi em 2008, tanto que a Organização Mundial da Saúde credenciou o laboratório deles como laboratório de química medicinal da Organização Mundial da Saúde para testes e o nosso como laboratório de síntese, tá? Então, logo depois, nós estávamos sentindo alguma dificuldade de continuar trabalhando com a Organização Mundial da Saúde, até porque nós não tínhamos um feedback, aquele feedback que a gente queria no sentido de que, bom, agora o que a gente faz? Nós temos tais compostos, nós temos tais resultados, compostos extremamente potentes, o que a gente faz daqui para frente. Então, esse feedback a gente não tinha com muita eficiência. E aí entrou no jogo, né, duas organizações internacionais, que eu vou falar para vocês, a MMV e a DNDI,
E aí, não são dois braços da Organização Mundial da Saúde, mas elas são duas organizações internacionais hoje muito ativas. Mas outras organizações estão fazendo esse papel social que a Organização Mundial da Saúde tentou fazer no início, sem sucesso. Então, nós temos aí alguns trabalhos, eu tinha algumas colaborações, já com esse grupo de São Carlos aqui do Adriano e do Glaucio Oliva, e na área de doenças negligenciadas que veio em virtude desse trabalho com a Organização Mundial da Saúde. Então nós temos aqui, nós preparamos aí, sem entrar em detalhes da parte sintética, nós saímos, por exemplo, desse composto aqui, líder, para doenças de Chagas, como inibidor de cruzaína. Cruzaína é um dos possíveis alvos a serem inibidos, por exemplo, se você quer tratar a doença de Chagas. E nós, numa atividade de 800 nanomolar, nós chegamos a uma atividade de 82 nanomolar. Esse trabalho foi publicado ano passado no Journal Medicinal Chemistry. Para nossa felicidade, o primeiro trabalho de um grupo brasileiro colocado como capa do Journal of Medicinal Chemistry da American Chemical Society. Mas esse é um trabalho ainda de caráter mais acadêmico. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui das duas organizações. Eu vou começar com a DNDi. A DNDi é Drugs for Neglected Disease Initiative. Ela é baseada em Genebra. Aliás, as duas organizações são baseadas em Genebra, na Suíça. O foco da DNDi é só doença de Chagas, no nosso trabalho. Embora a DNDi tenha um foco muito grande. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. When there's no money to buy medicines, there's no incentive to research treatments. Diseases are neglected. They may not make headlines in the evening news, but they affect over 1 billion people worldwide and disfigure and kill millions each year. This is the darkness. In some cases, treatments don't exist. Where they do, they're often expensive, long, painful, or highly toxic, and in some cases, brutal diagnostics are required. This is where our work begins. Conducting R&D without borders. DNDi is an independent and global non-profit initiative, founded in 2003 by key partners, mainly in affected countries. We connect organizations, dedicated researchers, and experts worldwide to bring the best science to the most neglected. We all want to make a real difference, working from A to Z by screening hundreds of thousands of molecules and testing the best of the batch. The drugs are then tested in healthy volunteers and patients to turn a molecule in a laboratory into a pill in a patient's hand. This process can take from 10 to 15 years. DNDi's job is to accelerate that process. We leverage the science and technology that the world has to offer, applying international standards of quality even in the most challenging remote conditions, while strengthening clinical research capacities. In less than a decade, we've delivered 6 new treatments for some of the killer diseases. These treatments are now beginning to improve the lives of millions of people. Here's an example. For more than half a century, patients with late-stage sleeping sickness were treated with a very toxic drug, a drug that killed 1 in 20 patients. Oui, j'ai été soigné par les remèdes appelés Arsobal. Ça faisait très mal. In 2009, DNDi and partners developed NECT, a shorter, safer treatment, now used for almost all late-stage patients. Dès les premiers jours de cette injection, je n'avais pas senti mal, jusqu'à présent. En tout cas, ça va. These treatments were a major advancement, but this is still not enough. Major breakthroughs are still needed. DNDi and partners continue to connect to develop affordable, short-course, safe and effective treatments to fundamentally transform the way these diseases are managed, controlled or even eliminated. Everyone has a role to play, be it big or small. We need you to connect to ensure that R&D for neglected diseases delivers on its promise. One key goal, one pill. We need you to connect to fight neglect.
dar uma ideia para vocês do que é a DNDi. Então, o foco não é só a doença de Chagas, mas são várias doenças negligenciadas, como vocês viram, como malária, doença do sono e várias outras doenças. A DNDi está completando 12 anos agora. Então, é uma organização sem fins lucrativos. O objetivo isso aqui mudou, tá? De 11 a 13 novos tratamentos até 2022, não a 2018. Novos tratamentos implicam não só novos fármacos para tratar essas doenças, mas também novas formulações de fármacos já existentes. Então, como foi mostrado ali, por exemplo, rapidamente, mas eu vou falar um pouquinho mais agora. Então, a DNDi nesses 12 anos desenvolveu aqui para a malária essa combinação que já foi utilizada por 320 milhões de pessoas em 31 continentes da África. Essa combinação ASMQ também para a malária, que já foi utilizada na América Latina e na Ásia por 1,2 milhões de pessoas. O NECT, que é para doença do sono, 13 mil tratamentos na África. Isso aqui para leishmaniose visceral, que é uma combinação de sódio, estilbogluconato e paramomycin, 25 mil tratamentos na África. Esse aqui é um tratamento agora que foi recomendado na Índia para tratamento também de leishmaniose visceral, e o benzinidazol. O benzinidazol foi desenvolvido para tratamento de doença de Chagas, que foi descoberto por um brasileiro, Carlos Chagas, em 1909. Foi desenvolvido há mais de 40 anos, é hoje o único tratamento para doença de Chagas disponível no mercado. Era o benzinidazol e o nifurtimox. O nifurtimox está saindo do mercado. Mas o que a DNDi fez foi desenvolver uma nova formulação, por exemplo, para crianças. Então isso aqui está sendo produzido no LAFEP, no Brasil, lá em Pernambuco, e também na Argentina. Hoje o benzinidazol, por exemplo, para tratar crianças que têm doença de Chagas, a maior parte é produzido em Pernambuco e num laboratório na Argentina, em colaboração com a Fundação Mano Santo. Então é apenas para crianças. Então aqui são 100 milhões de pessoas sob risco na América Latina com relação à doença de Chagas, endêmica em 21 países na América Latina e Central, aproximadamente 8 milhões de indivíduos afetados na América Latina, infectados, aproximadamente 55 mil novos casos a cada ano, apenas falando da América Latina aqui, tá? Mata mais na região latino-americana do que qualquer outra doença parasitária, incluindo a malária. Causa de 14 mil a 21 mil mortes por ano na região, cerca de 5 mil mortes por ano no Brasil, esses são dados recentes do Ministério da Saúde. Custo mundial anual de 430 mil anos de vida perdidos, ajustados por incapacidade, que é porque pessoas que têm doença de Chagas não morrem, mas muitas ficam incapacitadas, por exemplo, a trabalhar. Então eles fazem esses cálculos aqui dependendo do número de causas. Então, constitui a maior causa de incapacidade provocada por doenças tropicais em adultos jovens e uma causa comum de insuficiência cardíaca em muitos países da América Latina. Número de pacientes crescendo em regiões não endêmicas, por exemplo, México, Estados Unidos. Por quê? Por causa da migração de pessoas para essas regiões, certo? Não porque eles têm o mosquito, né, que é o barbeiro que transmite lá, mas por questões de migração. Atualmente a DNDi e a Organização Mundial da Saúde estimam que menos de 1% das pessoas infectadas recebem tratamento, certo? Para a doença de Chagas. Então, nifurtimox tem essa estrutura, nifurtimox tem essa estrutura e o benzinidazol tem essa estrutura. Os dois são nitroderivados, extremamente tóxicos. Esse aqui saiu do mercado. Esse aqui está no mercado, desenvolvido há mais de 40 anos. Qual é o problema? Primeiros sinais já de resistência estão sendo observados. Por quê? O tratamento com benzinidazol, ele é extremamente severo, porque é um composto, é um tratamento que envolve, né, que acarreta em vários efeitos colaterais indesejados. Então, o que acontece? A pessoa começa que tem a doença de Chagas com sintomas fortes, toma, isso acontece também em malária, eu vou falar disso daqui a pouco de novo. E aos primeiros sinais de melhora, descontinua o uso, para de usar. Bom, isso tem levado a grandes sinais de resistência contra esse medicamento, certo? Embora seja ainda o mais ativo. O tratamento dura aqui, de 40 a 80 dias, então você precisa, né, um adulto precisa dessas doses 5 a 7 miligramas por quilo por dia e crianças 10 miligramas por quilo por dia durante 40 a 80 dias. É difícil você manter isso, por exemplo, principalmente em regiões mais inóspitas. Pensa lá no Sudão, no meio da África. É impressionante a condição que eles têm lá, entendeu? Até para manter um medicamento. Então, é claro que há uma necessidade urgente de desenvolver novos medicamentos
para tratar a doença de Chagas, que possam ser distribuídos então em todas as áreas, que possam ser utilizados por mulheres, né, por gestantes e por crianças. Isso não tem hoje, por exemplo, gestantes não podem usar o benzinidazol devido aos efeitos extremamente tóxicos. Então, uma estabilidade moléculas que apresentam uma estabilidade climática, uma estabilidade química, por exemplo, em zonas climáticas tipo 4, isso aqui envolve cerca de 35 graus Celsius e aproximadamente 65 a 70% de umidade. Então, são regiões em que não tem um refrigerador, né, para acondicionar esses medicamentos. Então, a molécula tem que ser estável nessas condições climáticas por cerca de pelo menos 5 anos. Então, tem que ter uma estabilidade química, né? E o ideal seria, claro, um tratamento apenas uma vez por dia, por 30 dias. Esses são alguns dos objetivos da DNDi, desenvolver medicamentos, né, que possam ser utilizados via oral, né, não via injetável, mas que possam ser utilizados, por exemplo, uma vez por dia durante um período mais curto de 30 dias, para evitar exatamente essa questão de descontinuidade. Então, nós começamos no meio de 2013 uma colaboração com a DNDi, e a DNDi apelidou o nosso consórcio de Lead Optimization Latin America. Então, LOLA porque vem dessas iniciais, né? O que é a Lead Optimization? A DNDi e a MMV, eles recebem, embora o nome seja curioso, né, LOLA, eles recebem, por exemplo, bibliotecas de compostos, ou por doação ou porque eles compram, das grandes farmas. Então, as grandes farmas, por exemplo, preparam bibliotecas de compostos que testam para as doenças que eles têm interesse. Quando eles não encontram uma aplicação para aquelas doenças que eles têm interesse e essas moléculas não apresentam nenhum perfil de toxicidade, eles cedem ou vendem essas bibliotecas, dependendo de direitos de patente, para organizações como a DNDi e a MMV. E aí elas pegam essas bibliotecas de compostos, testam em laboratórios de química medicinal, credenciados por elas no mundo inteiro. Quando elas encontram algum composto que possa ser potencialmente útil para tratar uma dessas doenças, então elas entram em contato com um laboratório como o meu, para desenvolver, para fazer a otimização de líder daquele composto. Então, tem uma estrutura que é um líder, e aquele composto ainda não vai virar o fármaco, mas a partir dele a gente começa a fazer modificações químicas, modificações na estrutura e vai testando, e é isso que a gente faz aqui no laboratório. Então, essas duas estruturas da DNDi no início, tá? Essa estrutura aqui agora não tem nada de centro quiral, então tudo aquilo que eu falei para vocês de centro quiral, que é a primeira parte da química, esquece, porque centro quiral encarece muito, não pode ter centro quiral. Aqui o que a gente procura são moléculas simples do ponto de vista estrutural, facilmente acessíveis, que sejam sólidas. A gente só testa compostos que sejam sólidos. Se chega num produto final que é um óleo, a gente esquece, não testa, são só sólidos, poucas etapas de síntese. Não pode ter purificação por coluna cromatográfica, as purificações têm que ser dos intermediários sólidos apenas por recristalização, então tudo isso é pensado na hora da síntese, né? Partindo de materiais acessíveis, nós não temos disponíveis no mercado nacional porque a nossa indústria química, apesar de ser uma das 9 maiores do mundo, não nos fornece os insumos, a gente traz tudo de fora ainda, mas que sejam compostos acessíveis. Então, a parte da DNDi eu tenho colaboração aqui com o Glaucio e com o Adriano, a gente testa algumas moléculas no laboratório dele, então nós preparamos as moléculas no nosso laboratório e aí nós enviamos, por exemplo, para a USP de São Carlos e para o Laboratório de Microbiologia, Parasitologia e Higiene da Universidade de Antuérpia, na Bélgica, ao mesmo tempo, para serem testados com mesmas cepas diferentes. Então a gente precisa, né, ter testes em pelo menos 2 laboratórios. Além desses 2 laboratórios, hoje nós estamos mandando esses compostos também para o STICS, que é um laboratório na Austrália, faz o mesmo tipo de teste de parasitologia primária. Então, de lá a gente tem os resultados de atividade de C50. Depois a gente manda para estudos de parasitologia secundária no Swiss Tropical and Public Health Institute, na Universidade de Basel, na Suíça. Modo de ação, por exemplo, na GSK, na GlaxoSmithKline, que fica em 3 Cantos, na Espanha, e na University of Dundee, a Drug Discovery Unit da Universidade de Dundee, que fica na Escócia. Então, eles fazem estudos, por exemplo, de modo de ação, que é extremamente importante, porque a gente precisa saber se essas moléculas inibem ou não algumas citocromas presentes no organismo, porque se elas inibem, a gente já não segue com o trabalho. Estudos de MPK, né, in vitro, absorção, distribuição, metabolismo, excreção, são feitos na AbbVie. Então, a AbbVie, a antiga Abbott, nos Estados Unidos. Formulação, como eu vou mostrar para vocês, na Wuxi Appletech, na Índia, né? Na China, e estudos de mouse model da Chagas Disease no London School of Hygiene and Tropical Medicine. Então você vê, né, nós temos aqui
a GlaxoSmithKline, a AbbVie, que são empresas, né, potentes na área, que trabalham com esses ensaios, realizando ensaios. Então, assim, as rotas sintéticas, elas são extremamente simples. A gente usa química já publicada, então a gente não inventa nada aqui. Agora, é claro que melhora muito aquilo que já foi publicado alguns anos atrás. A gente hoje tem outras ferramentas. Então, a gente se baseia em alguma química já publicada anteriormente, mas a gente faz várias inovações incrementais. O objetivo, por exemplo, para preparar esse composto aqui, a gente prepara gramas desse intermediário e esse intermediário a gente coloca vários substituintes diferentes aqui no enxofre, por uma série de reações químicas diferentes. Mesma coisa aqui. Procura sempre preparar um intermediário em escala de gramas, e desse intermediário a gente pode fazer então várias modificações químicas, certo? Ao mesmo tempo. Então a química envolvida, ela é muito simples, ela é muito rápida, ela é muito eficiente, e tem que ser assim. Que a gente precisa preparar e ser capaz de fazer qualquer tipo de modificação química, introduzindo qualquer substituinte que seja necessário. Todo esse trabalho, ele tem como consultor o Simon Campbell. Simon Campbell tem muitos anos, né, de experiência em pesquisa e desenvolvimento. O Simon Campbell trabalhou por muito tempo na Pfizer. Ele desenvolveu pelo menos 3 medicamentos, mas ele ficou mais famoso porque ele foi o líder da equipe que desenvolveu o Viagra, certo? Então, ele é o responsável, ele é o nosso consultor hoje, porque nós não temos experiência, isso é algo que a gente falta experiência em pesquisa e desenvolvimento de fármacos e medicamentos. Nós não temos meio acadêmico, nós não encontramos essa experiência no setor produtivo no Brasil, no setor de farmacoquímica no Brasil. Então a gente precisa dessa experiência de pessoas de fora. Então isso tem o Simon, tem na AbbVie, tem o Dale Kempf, que trabalhou também muito tempo na área, também com larga experiência em pesquisa e desenvolvimento, e a DNDi também tem os seus experts em pesquisa e desenvolvimento de fármacos e medicamentos. Então essa experiência ela é fundamental, porque nós não estamos fazendo modificações químicas aleatórias, a gente faz sempre modificações químicas, por exemplo, pensando em possíveis interações com o receptor, embora na área de Chagas isso ainda seja um pouco obscuro, e há vários substituintes que a gente não prepara. Por exemplo, nós não preparamos nada que tenha grupo nitro, nós não preparamos compostos que tenham função éster, normalmente grupos nitros são associados à toxicidade. Compostos que tenham ligações ésteres, principalmente ésteres metílicos, porque são facilmente hidrolisáveis no organismo. E eles geram, por exemplo, metabólitos que podem ser, inclusive, tóxicos. Então, há uma série de substituintes que a gente não inclui, né? Então, todo esse trabalho ele é muito bem guiado pelo Simon. Então, a gente vai fazendo várias modificações, gente. Só para dar uma ideia para vocês, a gente sabe que nessa estrutura aqui, ó, o enxofre é fundamental, a atividade é 0,34 micromolar. Se tira o enxofre, se coloca um oxigênio, perde atividade. Se tira o enxofre e coloca uma cadeia, um carbono, perde atividade. Se coloca o oxigênio, perde atividade. Então, assim, várias modificações químicas vão sendo feitas. Eu não vou mostrar para vocês aqui todos os compostos, mas nós temos mais de 250 compostos preparados aqui, extremamente ativos. Uma das primeiras coisas que a gente faz, por exemplo, quando chega em compostos ativos, é testar para ver se o nosso composto que mata o Trypanosoma cruris, aqui é um IC50, por exemplo, 0,34 molar. Esse perfil de atividade é extremamente interessante. Quando a gente chega em atividade próximo de 1 micromolar, para baixo é o ideal. Mas só que não é só a atividade que a gente olha, porque aí tem uma série de outras propriedades que têm que ser olhadas. Por exemplo, a citocromo P51 é uma enzima extremamente importante no organismo em biossíntese de vários compostos importantes do nosso organismo. Ela não pode ser inibida. Esse teste nós estamos fazendo então na GlaxoSmithKline e na Drug Discovery Unit da Universidade de Dundee, na Escócia. Então, por exemplo, o IC50 para inibição dessa enzima, CYP51 para esse composto é mais do que 10 micromolar. Isso significa o quê? Que ele é muito mais ativo contra o parasita do que para essa enzima. Então não tem problema, a gente pode continuar trabalhando. Se fossem valores próximos, a gente não continuaria desenvolvendo essa molécula. Tá? Então, aqui são experimentos, por exemplo, que a gente faz de washout, ou seja, faz a incubação de células do parasita com um composto, deixa lá 96 horas, depois tira o composto, lava o composto. E aí a gente observa que ainda assim, mesmo retirando o composto, né, a gente consegue ver que os parasitas vão morrendo. Então esses compostos, isso aqui é a curva, né, você vê aqui que o percentual de células infectadas é bem baixo, né, mesmo depois tirando o composto. Tá? Então isso aqui é um ótimo resultado porque mostra uma atividade in vitro muito potente desses compostos. Aqui também a potência, as moléculas aqui testadas também
contra o parasita e também em células de MRC5, né, que são células sadias de camundongos. Então a gente observa uma seletividade para matar o parasita cerca de 100 vezes. Esse perfil de seletividade é extremamente interessante, ou seja, o composto é cerca de 100 vezes mais ativo para matar a célula do parasita do que para interagir com outras células normais em camundongos. Né? Aqui também a gente identifica os soft spots. O que é isso? Soft spots são aquelas... qualquer molécula que você injeta, por exemplo, nos animais, né, nos ratos, nos camundongos, tem que passar em algum momento pelo fígado. Então, ao passar pelo fígado, sofre metabolização. Então, você tem que saber o que está sofrendo, o que essas moléculas estão formando de metabólitos, porque esses metabólitos, por exemplo, podem ser tóxicos. Então, isso a gente faz por espectrometria de massas. E aí é possível identificar aqui está o composto que é utilizado, e aí a gente observa, por exemplo, que ocorrem reações de oxidação nessa posição, aromatização aqui desse anel, ó, para formar essa piridina, tá? E aí oxidação do enxofre, oxidação do nitrogênio, e aí em alguns momentos, sempre que possível, a gente precisa preparar também esses metabólitos e testar esses metabólitos separadamente para ver se eles são tóxicos ou não. Mas qual é o objetivo? Diminuir, né, a possibilidade de formação de metabólitos, aumentando a estabilidade química. Então a gente aí vai adicionando substituintes em determinadas posições para evitar que cada uma dessas reações aqui de oxidação ela esteja ocorrendo. Isso tudo a gente consegue resolver. A gente consegue ter moléculas extremamente ativas que matam um parasita. Qual é o problema que nós estamos agora enfrentando nesse projeto? É a solubilidade. Por quê? A gente precisa de um composto que seja solúvel para que possa ser realizados os testes em vivo. E solubilidade é um dos maiores desafios que a gente encontra aqui. Porque todas as modificações, então você vê aqui, ó, a solubilidade testada em pH 2 e em pH 7.4 sempre. Então você vê que a solubilidade, por exemplo, pH 2 é mais de 200 micromolar, aqui ela cai para 2,65. É extremamente importante que você teste nesses dois valores de pH. Então, aqui um pH mais ácido, né, como a gente tem no estômago, e aqui um pH 7.4, que é mais próximo de pH no intestino. Então, solubilidade é um problema seríssimo. Todas as modificações que nós fizemos até o momento para aumentar a solubilidade levaram a compostos menos ativos. Então, os compostos mais ativos que a gente tem no momento, eles são compostos com um menor perfil de solubilidade, mas a gente precisa de um padrão de solubilidade muito maior. Nós enviamos então para a Wuxi Appletech, em Xangai, na China. Aqui está, você vê que forma essa solução aqui, ó, que não é uma solução homogênea, né? Esse aqui é o meio, né? DMSO, cremofor, esse polietileno glicol 400, água. Então a gente não conseguiu uma boa solubilidade em plasma, apesar de um log P aí razoável na faixa de 3,7. Mas a gente já viu que mesmo diminuindo log P ou log D, né, abaixo de 3, que é o ideal, a gente não consegue compostos assim muito solúveis. Esse é um dos desafios que a gente está tentando resolver aqui, particularmente nesse projeto com a DNDi, apesar de ter compostos então muito estáveis quimicamente e muito ativos. Tá? Também temos aí então cerca de 250 compostos preparados nessas séries, alguns deles muito ativos. A síntese também dessa série bicíclica é muito simples, mas o problema que a gente tem ainda é um problema de solubilidade. Então a parte de síntese ela é resolvida, nós temos estudos in vitro aí que são extremamente interessantes. A síntese pode ser, por exemplo, escalonada, né? Então nós estamos agora recebendo outras séries, então da Pfizer e da AbbVie. Às vezes a gente começa a trabalhar com uma série, não consegue melhorar as propriedades, a gente para e recebe outras séries. Tá? Então isso aqui, essas duas Big Pharmas é que estão nos fornecendo outras séries. Agora um pouquinho sobre o projeto que envolve colaboração com a Medicines for Malaria Venture. Aqui o foco é malária. Tá? Então, aqui eu também tenho um vídeo curtinho para mostrar para vocês, cerca de 3 minutinhos. In 1999, malaria was killing 1 million people every year. The epidemic looked set to worsen as a parasite developed resistance to medicines. The anti-malarial pipeline was empty and the pharmaceutical industry was cutting research. With a crisis looming, the World Health Organization, governments, researchers, and the pharmaceutical industry united to solve the problem by creating Medicines for Malaria Venture, MMV.
a partnership to discover, develop and deliver new anti-malarials to save lives. Our first goal was to bring patients a new anti-malarial by the end of 2010. We set to work coordinating global research, finding manufacturers, and working with regulators. Our portfolio began to grow and grow. And ahead of our original goal, we launched our first medicine with Novartis, Coartem Dispersible for children. In 2010, MMV supported Guilin Pharmaceuticals' injectable artesunate for severe malaria through WHO approval. Two new medicines, Uratism and Pyramax, soon followed. With these 4 medicines, we'd made a huge impact on people's lives. And today, 15 years on, malaria is in retreat. Deaths have almost halved. And MMV, along with our partners, we're hard at work helping the global community push towards eradication. Developing medicines including a single-dose cure, a cure for relapsing malaria, and better treatments for children. The anti-malarial pipeline's never been stronger, and our partnerships span the entire globe. Every minute of every day, someone, somewhere is working with MMV to develop or deliver a new anti-malarial. Together, we will make malaria history. Nós começamos ao mesmo tempo a nossa colaboração com a MMV e apenas alguns números sobre malária para vocês. Em 2010, que são os números mais recentes, são de poucos anos, esses números são do Ministério da Saúde. Em 2010, 665 mil óbitos causados pela malária no mundo, sendo 91% somente na África e 86% em crianças com menos de 5 anos de idade. Nas Américas, estima-se em 1.000 o número de óbitos devido à malária em 2010. Então, tem aquele custo, né, de desabilitação, de pessoas que ficam desabilitadas para trabalhar, 34 milhões. Né? Em 2010, estima-se que cerca de 250 milhões de casos de malária ao redor do mundo, com aproximadamente 81% na África e 91% deles causados pelo Plasmodium falciparum. Então, nas Américas, em 2010, estima-se em 1 milhão o número de casos e que 20% da população está sob algum risco de construir infecção. Aqui são dados, então, do Ministério da Saúde, aqui apenas para o Brasil. 266 mil casos de malária, então, em 2011, tá? No Brasil, principalmente crianças sendo muito afetadas. Então, hoje nós temos alguns compostos antimalariais disponíveis. De longe, o mais ativo de todos e o mais importante, o mais empregado é artesunato, né, que é derivado da artemisinina, tá? Que é um produto natural. E há outros antimalariais, né? Mas qual é o maior problema aqui? Devido à descontinuidade do uso, já na África há vários casos de resistência à artemisinina. E nós não podemos, por exemplo, correr o risco de perder a artemisinina no tratamento da malária. Tá? Então, aqui são dados, né, recentes, 627 mil pessoas morrem por ano de malária. 77% daqueles que morrem têm idade antes de 5 anos, principalmente na África. Tá? E aí, essa doença é responsável por aproximadamente 20% da morte de crianças na África. O objetivo, então, da MMV é desenvolver novos medicamentos, né, que sejam para evitar, por exemplo, a resistência. Hoje a gente testa, eu vou mostrar para vocês, cada composto, por exemplo, com cerca de 8 cepas resistentes, né, aos antimalariais conhecidos. Isso é extremamente importante. Então,
formulação para crianças, mas esse é um passo mais à frente, para gestantes, né? Então, o objetivo realmente é eliminar de vez a malária e desenvolver compostos que sejam, né, principalmente que possam ser utilizados em dose única, para que você possa combater essa questão de resistência ou, né, de descontinuar o uso do medicamento quando aos primeiros sinais de melhora. Então, aqui alguns sinais de resistência, já vários, né, da artemisinina, da cloroquina ou de outros antimalariais conhecidos, tá? Então, o nosso objetivo aqui é o mesmo. Isso aqui já foi colocado no vídeo, né? Isso aqui foi desenvolvido junto com a Novartis, mais de 200 milhões de tratamentos, foi desenvolvido pela MMV, mais de 200 milhões de tratamentos em 30 diferentes países, principalmente na África, tá? Esse Coartem dispersível é utilizado, por exemplo, principalmente por 100 crianças, 100% das crianças que têm abaixo de 25 quilos. Então, esses aqui são os compostos desenvolvidos pela MMV, junto com outros parceiros, nesses 15 anos. Tá? Então, é uma atuação extremamente importante. Nós começamos esse projeto então, em 2012 e ele foi designado então, pela MMV como Brasil Heterocycles. O objetivo aqui é a mesma coisa, é desenvolver compostos que possam atuar, né, para matar o parasita da malária, o Plasmodium falciparum. Aqui, para dar uma ideia para vocês, esse aqui é o ciclo de vida do parasita da malária. Há estágio assexual, estágio sexual, mas o objetivo qual é? Bom, um composto não precisa necessariamente matar o parasita em todos os estágios de vida, mas se ele mata o parasita em todos os estágios de vida, isso é o ideal. Então, esse é um resultado interessante. Aqui é uma parceria muito grande também, nós preparamos os compostos e enviamos para vários laboratórios. Aqui a gente não tem colaboração com o Grupo de São Carlos ainda. Nós enviamos, por exemplo, para esse laboratório na Holanda, que é o Biomedical and Primate Research Center. Depois nós enviamos compostos para a Novartis, para a Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos, para estudos de parasitologia primária. Também parasitologia secundária para o Swiss Tropical and Public Health Institute, em Basel, na Suíça. Estudos de redução de parasita na GSK Três Cantos. Resistência, por exemplo, a gente faz também no Swiss TPH e na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Aqui, inibição da formação aqui de gametas, né, nesses estágios assexuais e assexuais no Imperial College em Londres. A Monash University na Austrália realiza estudos então de DMPK in vitro, in vivo, e a várias medidas físico-químicas. E a AstraZeneca, que é outra grande Big Pharma envolvida, então utiliza estudos também, in vitro de DMPK e in sílico, porque muitas vezes aqui estudos in sílico são extremamente importantes, por exemplo, quando a gente desenha compostos. Quando a gente desenha compostos, as modificações que a gente pretende fazer. Então, eles fazem os cálculos, né, de propriedades, de previsões de solubilidade, de log D. Isso é extremamente importante, por exemplo, para dirigir os nossos trabalhos. Então, aqui eu não vou mostrar, nesse caso, eu não tenho autorização ainda da MMV para mostrar a estrutura, mas as moléculas são heterocíclicas, simples, como aquelas que eu mostrei anteriormente. Vou mostrar alguns resultados para vocês, que é extremamente interessante. Peso molecular não é muito alto. Quando o peso molecular não é muito alto, isso dá para você a possibilidade de fazer modificações estruturais, né? Porque está numa faixa de peso molecular bastante aceitável. Log D em pH 4, isso aqui dá uma ideia, por exemplo, de solubilidade dele, de polaridade. Tá? O ideal é que a gente prepare compostos que tenham um log D em torno de 3 ou mais baixo, que é aquela questão de solubilidade em água ou em octanol. Tá? Por quê? Quanto mais baixo esse número, maior a possibilidade desse composto, né, ter um maior grau de polaridade e pode apresentar uma melhor solubilidade, mas não necessariamente a gente tem uma relação direta entre log D e solubilidade. Aí, aqui olha só, o composto apresentou nessa célula NF54, é uma cepa padrão utilizada lá para inibir o Plasmodium falciparum, atividade 23 nanomolar, ele é extremamente potente, ele mata o parasita, mata facilmente o parasita. Foi testado contra várias cepas resistentes. Então, quando ele é testado contra essas cepas resistentes, aqui cerca de 8 cepas resistentes, ele manteve a atividade 19 a 25 nanomolar. Isso quer dizer o quê? Esse composto é ótimo, porque ele, além de matar o parasita, ele ainda é ativo também contra as cepas resistentes a artemisinina ou a outros antimalariais. Então,
Citotoxicidade também, esse valor está dentro da... O que está em verde aqui está ótimo, tá? O que está em amarelo ainda dá para melhorar, o que está em vermelho está ruim. Então, o que está em vermelho? Solubilidade de novo. Então é a mesma questão que a gente tem, né? É um problema que a gente... Né? Normalmente você não presta muita atenção, mas é o que está ruim aqui, ó. 14 aqui significa que o 14 micromolar. Isso aqui a gente tem que passar para mais de 200, 300, porque é realmente um número muito pequeno. Para aumentar a solubilidade, a gente tem que colocar substituintes mais polares, ou, às vezes quebrar a simetria, colocar um substituinte numa posição orto, isso ajuda muito. Tá? Então isso é o que a gente está fazendo aqui nesse trabalho. Então nós temos, uma outra descoberta que a gente fez há uma enzima chamada PI4K. Essa PI4K é uma quinase que está presente no parasita. Ela não é uma quinase humana, ela é presente só no parasita. Ela está presente em todos os ciclos de vida do parasita. Esse composto que a gente tem inibe essa enzima em todos os ciclos, os estágios de vida do parasita. Ótimo, ela é uma quinase. Qual é o problema que a gente tem? Nós temos quinases humanas também. E nós testamos esse composto contra várias quinases humanas. E tem uma quinase humana chamada PI3K-alfa, que é inibida pelo composto. E ela não pode ser inibida, porque ao ser inibida, você tem um potencial de causar câncer, certo? Um potencial teratogênico para esse composto. Então ela não pode ser inibida em hipótese alguma. Então a molécula inibe essa quinase no parasita, mas inibe também uma enzima que é a PI3K. Aqui é a interação do nosso composto, isso aqui é um estudo que foi publicado na Nature agora pela Novartis, não do nosso composto, mas de compostos que inibem a PI4K, que é aquela enzima, aquela quinase presente no parasita. O nosso composto, nós fizemos um estudo de homologia, a estrutura era para estar mostrada aqui, mas eu tive que tirar. Ele interage com a quinase do parasita de forma muito semelhante àquela que outros compostos da Novartis interagem. Então, isso foi publicado na Nature agora em 2013, é um trabalho extremamente interessante. Então, nós testamos contra 80 quinases humanas, e dessas 80 quinases humanas, uma quinase foi inibida pelo nosso composto, que é exatamente essa quinase PI3K-alfa. Então nós fizemos esses estudos na Novartis, também na Universidade de Dundee, e essa quinase não pode ser inibida. Nós acabamos de conseguir na Pfizer, em La Jolla, um cocristal do nosso composto com essa quinase PI3K-alfa, que é uma quinase humana. E a estrutura aqui, ó, eu deixei porque eu tenho que apresentar para vocês aqui. Isso aqui é a ligação de hidrogênio. Então a gente sabe aqui, ó, que tem uma ligação de hidrogênio, a gente sabe aqui que tem essa ligação de hidrogênio, aqui tem outra ligação de hidrogênio, e aqui tem um bolsão hidrofóbico para essa molécula. Então qual é o nosso objetivo agora? É fazer modificações estruturais. Isso aqui é uma estrutura, é um cocristal da nossa molécula com a quinase humana. Nós precisamos inibir essas interações. Então a gente precisa fazer modificações estruturais no sentido de inibir essas possíveis interações para que esse composto, tendo atividade, não tenha, né, não possa mais inibir, né, perca essa afinidade por essa PI3K-alfa, né, mas a gente não pode inibir essas interações e tem que aumentar ao mesmo tempo as interações ou manter as interações com a quinase do parasita para que ela continue sendo inibida, a gente possa ter um composto ativo. Quer dizer, isso é o que está direcionando os trabalhos agora nessa área para passar uma ideia para vocês. Aqui é uma outra visão. Eu tenho um vídeo também disso aqui, em que fica um pouco mais claro, então, mas eu não vou mostrar o vídeo agora não. Então nós preparamos aí vários compostos, tá? A gente tem um perfil de atividade extremamente potente, ele mata o parasita da malária em todos os estágios de vida, mas no momento ele está inibindo uma das 80 quinases humanas que a gente testou, e ele realmente não pode inibir, a gente tem que evitar isso. E esse estudo de cocristal que foi feito na Pfizer é extremamente importante para redirecionar agora os próximos esforços no laboratório. Ainda nós precisamos também melhorar essa questão de solubilidade. Solubilidade é um problema também com esses compostos. Aqui para dar uma ideia para vocês, já finalizando, agradecer a todos os parceiros aqui no projeto com a DNDi, né? Então aqui a gente tem colaborações aí com a USP, a FAPESP é extremamente importante aí nesse trabalho com financiamento à pesquisa. Eu também recebo um pouco de financiamento da DNDi e da MMV, eles pagam as bolsas dos pós-docs, eu só posso ter pós-docs envolvidos nesses projetos. Então eu tenho hoje 2 pós-docs com a DNDi, 2 pós-docs com a MMV, e eles pagam o valor de uma bolsa de pós-doc que a FAPESP paga no estado de São Paulo, que é em torno de R$ 6.143. Tá? Então é o que as duas organizações
fazem. Eu acabei de submeter um projeto pitch para a FAPESP, que eu ainda não tenho resposta, mas é um projeto de cerca de 4 milhões de dólares, no sentido de eu ter 10 a 12 pós-docs trabalhando agora num período de 5 anos nesses 2 projetos. Eu estou aguardando ainda a resposta da FAPESP. Então, a gente tem aqui o Laboratório de Microbiologia, Parasitologia e Higiene da Universidade da Antuérpia. Essas aqui são as pessoas envolvidas, a ABV, principalmente o Dale Kempf, a Pfizer, Swiss TPH, Drug Discovery Unit da Universidade de Dundee, Sandexis, que é um laboratório também no Reino Unido que faz estudos de propriedades físico-químicas, a Wuxi Apotec na China, que é responsável então pela formulação, e a DNDI aqui são pessoas que têm experiência em pesquisa e desenvolvimento, e aqui o Sir Simon Campbell agora, né, que ele foi coroado pela rainha, que é o nosso consultor. O Simon Campbell também é o consultor aqui no projeto com a MMV, que envolve aqui, então eu tenho aqui o pessoal no meu grupo, essas várias colaborações, olha só, Imperial College em Londres, a Syngene, aliás, a Syngene eu esqueci de falar, é um laboratório que é baseado na Índia, e os compostos aqui não são produzidos só no nosso laboratório, a gente produz compostos no nosso laboratório, mas nós temos essa facilidade na Índia que prepara os compostos que a gente quer que eles preparem. Então, eles têm colaboração com a DNDI paga para eles, então eles têm lá uma equipe de químicos também sintéticos excelente, então compostos que a gente tem não dificuldade de preparar, mas que a gente não tem os reagentes acessíveis ou facilmente disponíveis no laboratório, a gente solicita que esse laboratório na Índia prepare, e eles preparam então exatamente da maneira como a gente diz para eles prepararem, a rota sintética, né? Então, aqui são a Monash University na Austrália, a Universidade da Califórnia, San Diego de novo, a GSK aqui, a AstraZeneca, então é uma colaboração que envolve muitos parceiros. Essa é uma maneira como essas grandes farmas, olha só, GSK, AstraZeneca, a Pfizer, a ABV hoje se envolvem nessa área de doenças negligenciadas. Eles não dão dinheiro, eles não fazem pesquisas lá, mas eles colaboram principalmente com instituições acadêmicas e com essas organizações internacionais, oferecendo testes, oferecendo principalmente o expertise de pessoas que têm experiência lá em química medicinal. E desenvolvimento de fármacos e medicamentos. Então isso é extremamente importante, tá? Isso aqui foi para dar uma ideia para vocês daquilo que a gente está fazendo hoje no laboratório, focando apenas na parte de síntese e agora, né, realmente de uma interação muito grande, né? O foco aqui é preparar compostos para que a gente possa realmente contribuir nessa área e salvar vidas no futuro. Trabalhos aqui nessa área nós não estamos publicando, tá? O foco aqui não é publicação. Eu não mostrei para vocês nenhuma publicação, né, que veio da colaboração com a DNDI e MMV. A gente pode publicar? Pode, mas não é o foco principal realmente aqui, tá? Então é um outro patamar de interação, e eu fico feliz que estou na minha vida num estágio da carreira em que eu posso me dar o luxo de ter esse envolvimento e aí não necessariamente precisar das publicações, né? Bom, é isso que eu tinha para falar. Agradeço, Michele, mais uma vez, para mim foi uma grande honra estar aqui presente. Fico muito feliz de ver também a sala lotada aí, né? Principalmente estudantes. E me coloco à disposição caso vocês tenham qualquer pergunta. Não precisam ficar acanhados, podem ficar à vontade de fazer qualquer tipo de pergunta que o tempo permitir, eu vou tentar responder. Obrigado.